Boa noite, gente. Da série dos livros interessantes, eu vou trazer Renovando Atitudes, também de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed, né? É um livro muito bom e ele tem uma forma de avaliação, assim, melhor de reflexão, semelhante a. Ele nos traz a proposta de textos que a gente conseguir refletir o Evangelho, né? Nesses textos. Então aqui ele traz aparências, eu abri aleatoriamente na lição, no texto sobre aparências, e ele traz a seguinte mensagem: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uva de, de sobre as raças. No capítulo 21, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fugimos constantemente de nossos sentimentos interiores por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação. E dessa forma, forjamos um disfarce para sermos apresentados perante os outros. Anulamos qualquer emoção que julgamos ser inconveniente, dizendo para nós mesmos: eu nunca sinto raiva, nunca guardo mágoa de ninguém, vestindo assim uma aparência de falsa humildade e compreensão. Máscaras fazem parte de nossa existência, porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus, e não podemos fugir de nossas lutas internas. Temos que confrontá-las, porque somente assim é que desbloquearemos nossos conflitos, que são as causas que nos mantêm prisioneiros diante da vida. Devemos nos analisar como realmente somos. Nossos problemas íntimos, se resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação, são ferramentas facilitadoras para construirmos alicerces mais vigorosos e adquirirmos um maior nível de lucidez e crescimento. Não devemos nunca mantê-los escondidos de nós próprios, como se fossem coisas hediondas, e sim aceitar essas emoções que emergem do nosso lado escuro, para que possamos nos ver como somos realmente. Por não admitirmos que evoluir é experimentar choques existenciais e promover um constante estado de transformação interior, é que, às vezes, deixamos que os outros decidam o que realmente somos, colocando-nos então num estado de enorme impotência perante nossas vidas. A maneira como os outros nos percebem tem grande influência sobre nós. Amigos opressores, religiosos fanáticos, pais dominadores e cônjuges inflexíveis podem ter exercido muita influência sobre nossas aptidões e até sobre nossa personalidade. Portanto, não nos façamos de superiores, aparentando o comportamento de perfeição apressada. Isso não nos fará bem psiquicamente, nem ao menos nos dará a oportunidade de fazer autoburilamento. Deixemos de falsas aparências e analisemos nossas emoções e sentimentos, aprimorando-os. Canalizadas nossas energias, faremos delas uma cartaz dos fluxos negativos, transmutando-as a fim de integrá-las adequadamente. Aceitar nossa porção amarga é o primeiro passo para a transformação, sem fugirmos para um novo local, emprego ou novos afetos, porque isso não nos curará do sabor indesejável, mas somente nos transportará a um novo quadro exterior. Os nossos conflitos não conhecem as divisas da geografia, e se não forem encarados de frente e resolvidos, eles permanecerão conosco, onde quer que estejamos na Terra. Para que possamos fazer a alquimia das correntes energéticas que circulam em nossa alma, procedamos à autoobservação e à autoanálise de nossa vida interior, sem jamais negar a nós mesmos o produto delas. Lembremos de que, por mais que se esforcem as más árvores para parecer boas, mesmo assim elas não produzirão bons frutos. Também os homens serão reconhecidos não pelos aparentes frutos, não por manifestarem atos e atitudes mascarados de virtudes,
mas por serem criaturas resolvidas interiormente e conscientes de como funciona o seu mundo emocional. Somente pessoas com esse comportamento estarão aptas a ser árvores produtoras de frutos realmente bons. Gente, o texto é bem diretivo, sabe? E aqui ele traz um trecho do Evangelho, onde ele diz assim, ó, uma árvore má não poderá produzir bons frutos. Uma árvore boa não poderá produzir maus frutos. É só a gente lembrar da máxima que é pelo fruto, né, que se reconhece a árvore. Ou pela árvore se reconhece o fruto. Né? Pela árvore se reconhece o fruto. Então, uma árvore boa vai produzir bons frutos. Uma árvore má vai produzir maus frutos. E nesse texto ele vai falar, o título Aparências, ele vai nos convidar a refletir quais são os nossos frutos, o que nós trazemos, quais são as emoções que nós trazemos. Ele vai nos convidar ao autoconhecimento, ele vai questionar o texto, o livro, o título do livro ele é interessante, ele é um convite para nós nos renovarmos, renovar nossa atitude. E para isso a gente precisa se conhecer. Para isso a gente precisa conhecer as nossas atitudes, as nossas emoções. Então, quando ele traz esse texto, ele diz assim, a gente vive num mundo onde a gente dá muita importância às aparências. A gente é guiado, a gente é muitas vezes influenciado pelo que o outro acha da gente, pelo que o outro pensa da gente. E aí entra a questão do que se a gente não se conhece, se a gente não trabalha as nossas emoções negativas, e é interessante que o autor ele diz isso claramente, trazemos emoções positivas e emoções negativas. Temos virtudes e temos defeitos. E precisamos crescer, precisamos conhecer esse lado negativo para trabalhar. Precisamos conhecer os dois lados. Muitas vezes tem gente, eu vi um texto assim, olha, o mundo hoje, enquanto os bons eles se recolhem, os maus tomam de conta. Que às vezes a pessoa já está tão houve tanta crítica, está tão minado por críticas, por negatividade, que ele se recolhe. Ele não se recolhe de uma forma covarde. Se recolhe simplesmente porque acha que não compensa. É como se ficasse chovendo molhado. Mas o ponto é esse, a gente precisa valorizar as nossas virtudes. Quando a gente se conhece, a gente tem essa capacidade de perceber, olha, alguém vai comentar, você é assim. Não, eu tenho um entendimento, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma percepção de como eu sou. Né? Um reconhecimento das minhas características positivas, né? Das minhas capacidades, das minhas habilidades positivas, mas também para isso, para eu ter esse conhecimento, essa capacidade, eu preciso também lidar com as minhas características negativas. E aí tem eu estava ouvindo uma live do Rossandro, meu psicólogo, achei muito interessante quando ele diz assim, olha, só quando eu sei, quando eu me conheço, quando eu lido com as minhas sombras, é que alguém vem apontá-las, né? Eu vou desarmar. Se a ideia é a pessoa apontar para que eu, naquele instante, me sinta vulnerável, para que naquele instante eu me sinta envergonhada, é ao conhecer meu defeito que eu consigo lidar. Então, quando aquele outro chega e diz, olha, você é assim, você pode olhar para ele e dizer, eu sei que eu tenho essa característica e que eu estou trabalhando ela. Então, quando ele pontuou isso, eu achei interessante, porque quando você tem essa capacidade de se conhecendo, reconhecer que precisa crescer, que a gente não é perfeito, a gente traz imperfeições, a gente tem muito ainda para melhorar, para crescer. Então, é você conhecer, é você trazer, é você reconhecer aquilo para você e buscar melhorar, e buscar mudar, e buscar se desenvolver. Sempre com o sentimento de que aquilo é uma oportunidade, não para que você tenha a ideia de que, nossa, a minha culpa, minha tão somente culpa. Se agarrar com aquele defeito e dizer, olha,
tenho que aceitar, é meu e tal, e pronto, tá lá. Não, é conhecer, é se prontificar a desenvolver, né, dando tempo, devido tempo para você amadurecer, porque esse processo é um processo de amadurecimento, e se esforçando, ponto principal, se esforçando para crescer, para amadurecer, para melhorar, para se transformar. Então é isso, gente. Por coincidência, que a gente aprende que não tem coincidência, hoje o texto ele trouxe essa percepção sobre emoções, que como outros textos que eu venho lendo, vem falando sobre emoções. E a gente está precisando, né, desse desenvolvimento, desse melhoramento do nosso entendimento, do nosso conhecimento das nossas emoções, do nosso ser. Obrigada, boa noite, fiquem com Deus.